Agora sim, padres Alain Felício e Ciro Chaves. Só para a gente recordar a pergunta, podemos ouvir novamente? A pergunta, por favor, Tati. Sim. Como a sua tradição religiosa enxerga esses conflitos e que proposta ou propostas teria para promover a paz entre os diferentes povos e culturas deste planeta? Então, como somos dois, faremos assim: quando eu ouvir a plaquinha dos 5 minutos, eu passo para o Padre Ciro. Eu vou fazer uma pequena introdução, né, a respeito do catolicismo, a tradição bíblica, também da minha congregação religiosa, e logo em seguida o Padre Ciro fala sobre os conflitos atuais, esse chão que a gente pisa, conflito político, econômico, e sobre o Papa Francisco, que a gente não pode deixar de falar. Muito bem. Então, o Padre Ciro e eu, Padre Alain, somos padres da Igreja Católica Apostólica Romana e somos membros de uma congregação religiosa. Como temos franciscanos, redentoristas, dominicanos, a nossa congregação se chama Passionista. Quem é o passionista? O passionista é aquele ou aquela que faz memória da paixão de Jesus Cristo, por meio da Eucaristia, que é o memorial da paixão e morte e ressurreição de Jesus, mas por meio da vida do pobre, do menos favorecido. Nós temos o pobre como os crucificados do nosso tempo. Então essa é uma expressão muito forte. É o Jesus do nosso tempo, são os pobres e desvalidos. E nesse mês de setembro, a Igreja Católica no Brasil, ela tira esse mês para trabalhar o tema bíblico. Não que ela estude a Bíblia só no mês de setembro, não é? Mas o mês de setembro é um mês especial da Palavra de Deus. E neste ano, o convite que a Igreja no Brasil faz para a reflexão é justamente aquilo que nos une. Amamos porque Deus nos amou primeiro. É a primeira carta de João. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Então nós passionistas precisamos anunciar a todo mundo que o remédio mais eficaz para vencer todos os tipos de males do mundo é o amor de Jesus, é a paixão de Jesus Cristo. E precisamos ainda ver escrito no rosto do pobre o nome de Jesus. Esse então é o nosso carisma religioso, um carisma muito profundo. No contexto bíblico, nós temos dois momentos muito importantes que chamamos Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, e Segundo Testamento, ou Novo Testamento. O pano de fundo bíblico é o amor que Deus tem pelo seu povo pobre. Então, no Primeiro Testamento, o amor fez com que Deus saísse do seu lugar e viesse a acampar no meio de um povo escravizado, oprimido no Egito. Eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para caminhar com ele. Está lá em Êxodo. E Deus faz uma caminhada longa com esse povo sofrido e oprimido, saindo de uma situação de escravidão, de dor, de sofrimento, até chegar numa situação de libertação, de vida nova. E o que deveria mover a caminhada deste povo com Deus eram duas palavras: amor e fidelidade. Então assim o povo chegou na terra prometida, que é a terra que nós conhecemos bem, terra onde corre leite e mel, que o texto bíblico diz. E ali o povo pôde colocar tudo que tinha e tudo que era em comum.
Porém, todas as vezes que o povo se distanciava do amor e da fidelidade, o povo deixava de viver uma situação de libertação e passava a viver uma situação de escravidão. Como Deus não se cansa de nos amar, em João, o Evangelho de João, no Segundo Testamento, o Novo Testamento, diz assim: que a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E ainda no Novo Testamento diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição humana. Jesus veio fazer morada no nosso meio. Conhecemos a vida de Jesus e sabemos que Ele nunca ficou em cima do muro. Ele logo já tomou uma decisão, Ele logo já tomou um partido. O meu lado é o lado dos pobres. Nasceu numa família pobre, numa família humilde, e o amor conduziu Jesus. O amor empurrou Jesus. Por amor Ele tomou um partido, o lado dos pobres. Por amor Ele realizou ao longo da sua caminhada diversos encontros com todos, especialmente com os pobres, mulheres marginalizadas, enfermos, possuídos pelo demônio, crianças, todos aqueles que eram afastados do poder político e do poder religioso. Jesus acolheu, protegeu e ofereceu a possibilidade de uma vida nova. E o amor fez com que Jesus, ao fazer opção pelo pobre, entrasse em conflito. Entrou em conflito com o poder político, entrou em conflito com o poder religioso, e o amor de Jesus, então, o levou até o evento paixão, morte e ressurreição, que é o momento, o ápice da vida de Jesus e da nossa história de salvação como um novo povo de Deus. Nós então vemos a nossa vida bíblica como um novo povo de Deus a partir da realidade do chão que nós pisamos, do momento histórico hoje, contextualizado. Jesus nos propôs colher os frutos do seu reino, e os frutos do reino de Deus são frutos de justiça, paz, vida e liberdade. E ao optarmos em viver os frutos do reino de Deus, nós também lutamos contra o anti-reino, que é justamente as palavras opostas a estas: a injustiça, a morte, a guerra, a escravidão. Então é uma luta constante do reino de Deus contra o anti-reino. O reino de Deus, para a gente memorizar as palavras dos frutos: justiça, paz, vida e liberdade. E eu quero então passar aqui a palavra para o Padre Ciro, porque ele então vai dar continuidade falando dos conflitos nossos hoje, conflitos políticos, econômicos, e também, como eu disse, sobre o Papa Francisco.